Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, dia 21 de novembro, e nós viemos aqui para refletir a palavra de Deus, o Evangelho do dia, neste dia em que a igreja nos faz celebrar, ou nos leva a celebrar a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Nós vamos ver um pouquinho a partir do Evangelho. Palavra de Deus de hoje, Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para o discípulo, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, como disse, a liturgia de hoje celebramos a memória da Virgem Maria, apresentada ali no Templo de Jerusalém. E essa memória realça a primeira doação que Maria fez de si, de si própria, ou seja, a sua própria vida, tornando-se modelo de toda a alma que se consagra ao Senhor. Maria é aquela que ouviu a bem-aventurança evangélica, aquela que soube acolher a bem-aventurança evangélica. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ela soube viver isso, ela soube ouvir e guardar, viver. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E se preparou para ser esse templo vivo do Filho do Senhor. E desse modo, hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, dia 21, somos convidados a refletir sobre a nossa consagração a Deus e as graças que dele recebemos. As graças que de Deus recebemos. Somos consagrados a Deus. Tem que fazer a consagração, Padre, a Virgem Maria. E o batismo já é a consagração. Mas a consagração quer dizer adesão. Me consagro a Deus, me consagro a Nossa Senhora. Na mesma adesão, na firmeza de ouvir a palavra e de praticar os seus ensinamentos. E no trecho do Evangelho, Mateus salienta que cumprir a vontade de Deus está acima de qualquer vínculo biológico. Quando constatam que a mãe de Jesus e os irmãos, ou seja, os parentes próximos, estavam ali do lado de fora e queriam ver Jesus. Jesus, aproveitando aquela questão, não é um desprezo à sua mãe, não é um desprezo aos seus familiares, mas ele diz: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" Quando disseram para ele: "Olha, estão aí do lado de fora e querem te ver." "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E apontando para as pessoas que lá estavam, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Então, justamente, não é um desprezo dos laços biológicos, mas a cumprir a vontade de Deus que está acima de qualquer vínculo biológico. Para ser irmão ou irmão de Jesus, é preciso, antes de tudo, imitar o Senhor. Me chama muita atenção esses dias essa palavra imitar Cristo. Seguir é muito importante, mas imitar é totalmente diferente. Aquele que segue Jesus. Sempre tinha uma multidão seguindo Jesus. Mas o dia que Jesus diz assim: a partir de hoje, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, muitos foram embora. Então é preciso justamente, antes de tudo, imitar o Senhor, realizando sua vontade em nossas vidas. Nesse trecho, ainda podemos deduzir que a Virgem Maria, sendo mãe de Jesus, tornou-se também a sua discípula, à maneira que aprendeu a se colocar no caminho do seguimento do seu filho. E claro, que nós possamos também fazermos parte dessa família do Senhor. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão prontos a ouvir, a se consagrar a Deus de verdade. Um excelente final de semana para você, tá? Obrigado, sobretudo você que durante toda essa semana acompanhou a reflexão da Palavra de Deus, do Evangelho do dia. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.
Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.